Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Começa agora o programa A Voz da Comunidade. Com o Silvinho apresentando, Alexandre, Jadson, o Zé da CUFA. Começando aí. Zé, queria que você se apresentasse aí, contasse um pouco da sua história para nós aí. Quem é você? Qual que é as suas... Eu sou mais um paranaense, né? Mais um sobrevivente. Eu costumo dizer que a minha história ela não difere da maioria das histórias dos jovens de periferia. Eu nasci na região norte do estado do Paraná, em Marialva, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E levo o meu nome de José Antônio por causa que o médico era Antônio, na maternidade de Santo Antônio. Morei bastante tempo ali na região de Sarandi, depois em Cambé, mas sempre dentro do território de favela. E o projeto social ele acabou entrando na minha vida também por participar de projeto social. Então, assim, não difere a minha vida da maioria dos jovens de território periférico, né, que eu chamo de favela. E tracei um percurso, né, dentro dos projetos sociais, e aí gostei do trabalho com projeto social, apesar de ser um assistido por projeto social, mas fazia algumas coisinhas e acabei me enveredando para dentro da área social dos projetos. Mas sou um paranaense que está tentando sobreviver como dezenas de outros paranaenses. E como foi sua primeira chegada ali na CUFA ali? Você... A CUFA, eu trabalho com projeto social há 25 anos. E há uns 16 anos atrás, eu fui convidado para uma reunião em Londrina, na Casa do Hip Hop, que o pessoal falou sobre a instituição, né? Ia falar sobre a instituição. E eu fui lá, e na época tinha um pessoal do hip hop e tal, ia dentro da Casa do Hip Hop, e eu saí de lá e falei, eu quero fazer parte dessa instituição, mas eu quero fazer essa instituição uma das instituições mais fortes do estado do Paraná. E foi aonde daí que eu conheci a CUFA, né? Na Casa do Hip Hop, há 16 anos atrás. E ali eu comecei a militar dentro da instituição e realmente escrever a história da instituição no estado do Paraná e fazer dela uma das maiores instituições do estado. E dentro da rede da instituição da Central Única das Favelas, é uma das maiores redes, a do estado do Paraná. Você podia falar para nós assim, o que é a CUFA realmente? O que é a CUFA? A Central Única das Favelas, e como fundador dela, isso eu tive que aprender lá atrás o que era a CUFA, né? O que ela fazia, por que ela surgiu, qual que era o objetivo dela. E ela tem um recorte diretamente para o trabalho dentro do território de favela. E ela busca enaltecer e potencializar esses territórios a partir da sua realidade, a partir da sua cultura, a partir da sua força, a partir de tudo que existe dentro desse organismo de positivo. E por que isso? Porque há um recorte muito grande na nossa sociedade marginalizando esses territórios. Então, a Central Única das Favelas, ela surge para esse objetivo, para potencializar o território de favela. Quando você fala da CUFA, você fica bem incentivado, né? Qual foi o seu incentivo, né? Tá na CUFA ali, essa empolgação de trabalhar com as pessoas e... Eu fiquei por 16 anos dentro da Central Única das Favelas e, como eu falei, né, fiz dela uma instituição hoje com reconhecimento dentro dos níveis do poder público municipal, estadual e federal. E a gente fica motivado porque realmente ela cumpre o seu papel e hoje, e como fundador dela, né, hoje ela tem vida própria, tem o Vanderlei é o atual presidente. Em junho eu fiz a transição. Depois de 16 anos eu entendi que era hora de traçar outros caminhos, de buscar outros objetivos, de fazer outras ações. Mas a gente fica orgulhoso, né, quando olha e vê dezenas de pessoas sendo assistidas, a instituição ser requisitada para discutir várias situações dentro de poderes públicos, ela atendendo pessoas, gerando emprego,
gerando qualidade de vida, construindo políticas públicas. E era uma instituição que quando chegou no estado do Paraná, existia uma marginalização da instituição quando também tem das pessoas do território de favela, né? No estado do Paraná não tem favela. Essas pessoas que moram lá não querem trabalhar. Então, existia toda uma marginalização para com a marca CUFA, como para com essas pessoas. E aí hoje a gente vê, né, nas TV, o pessoal referindo ao território e falando, né, nós estamos aqui na favela tal, o repórter falando, né, discutindo o território. A gente vê nas matérias escrita a favela tal. Isso a gente fica muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque a gente sabe o tanto que essas pessoas sofrem dentro dos territórios de favela pela ausência do Estado. Mas fica feliz porque hoje tem uma instituição que pode representar e pode discutir e ser a ponte entre o asfalto e a favela, buscando cada vez mais melhoria para o território de favela. Você fala sobre, assim, aparecer na mídia, né, a comunidade. É questão. Mostra os projetos sociais que acontecem ali, a mídia mostra isso aí? Mostra, né? A gente rompeu muitas barreiras no estado do Paraná, né? Então, há alguns anos atrás, uma década atrás, a gente via muito projetos com apelo diferenciado, que é mais na área da saúde, né? Da prevenção ao câncer, de tratamento. Esses projetos, eles têm um apelo diferenciado e um apelo que acaba comovendo mais a nossa sociedade. Mas quando a gente fala de um projeto de empreendedorismo com mulher de território de favela, aí fica tem uma resistência, né, até para captar recurso, para poder pôr esse projeto de pé e funcionando. Só que com o tempo a gente veio rompendo barreiras e mostrando para a sociedade que a favela ela é potente, né? Ela tem uma potência gigantesca e que a gente precisa investir nesses territórios e investir nessas pessoas. E isso fez com que abrisse as portas tanto para a gente, né? Tanto para a Central Única das Favelas, como para outros projetos sociais. Hoje a gente vê, né, vários projetos, as pessoas mostrando, né, a imprensa mostrando vários dos projetos, fazendo o bem a essas pessoas ou transformando realidade e vidas. Eu sou também da comunidade, né? E vejo que para ganhar alimentos, brinquedos agora na festa de Natal agora, vem bastante ajuda. Mas quando fala em recursos para captar, para gerar ali um emprego dentro da comunidade, ou gerar cursos, se torna tão difícil. Por que é tão difícil isso? Eu acho que assim, eu aprendi nesses 25 anos e eu tinha essa visão também, né? Eu tinha essa dificuldade de entendimento. Eu digo que dinheiro tem, só que também a gente tem que se profissionalizar. A gente tem que se adequar às normas vigentes, às questões burocráticas. E muitas vezes a pessoa, né, a liderança, ela é aquela que está ali dando aula, né, está ali cuidando dos alunos, é a mesma pessoa que está fazendo a ata de eleição, é a mesma pessoa que está mandando o ofício, é a mesma pessoa que está cuidando da instituição e também sendo o educador social. A gente tem que começar a pensar de forma empreendedora. A gente tem que começar a se organizar. Então, hoje, eu faço parte do Instituto Atos, né, que é o instituto que faz gestão de algumas marcas, inclusive da CUFA, e a gente tem um escritório totalmente burocrático, um escritório que ele faz a gestão dos projetos, mas burocrático, pedagoga, com pessoal de direito, da advocacia, psicólogo. A gente tem toda uma parte burocrática que funciona igual uma empresa. Então, eu costumo dizer para as pessoas que nos visitam, do portão para fora a gente está fazendo social, do portão para dentro ele funciona como uma empresa, captando recurso, investindo nessas pessoas e também auxiliando outras instituições a se adequar para poder captar.
Essa questão a gente vê bastante presidente de comunidade. Ele só ter ali o poder de correr atrás de algum projeto, alguma liberação da prefeitura, e ele não sabia o fazer esse projeto. Essa dificuldade que os presidentes têm ali de fazer esse projeto. Essa questão aí de... A questão... E que se lidar com o preconceito das pessoas do asfalto para a comunidade. Esse preconceito aí, você acha que tem preconceito, não tem? Esse medo aí da população do asfalto para dentro da comunidade? Tem, né? Ele tem, eu acho que, né, não tem sombra de dúvida, né? Além do preconceito, pega lá o seu João, a dona Maria, que tem lá, montou sua instituição, né? E chega lá e coloca da forma que eles aprenderam, simples, coloca lá o projeto na mesa. Aí chega uma instituição, isso me fez também aproximar de uma grande marca. Aí todas as vezes que eu colocava um projeto e pedindo lá doce pro Dia das Crianças, pro final de ano, colocava lá um projetinho, um rabisco lá, e vinha uma grande marca e colocava. Aí as empresas optavam pela grande marca, pela visibilidade. Ou o parceiro, não precisava nem ser a empresa, ou o parceiro optava pela grande marca, pela visibilidade. Aí eu pensei, eu tenho que me associar a uma grande marca do que eu já faço para poder ampliar. E eu até uso uma analogia quando eu estou dando aula falando sobre isso aí, que não adianta nada também se associar a uma grande marca e não saber usá-la. E eu uso a marca do refrigerante mais conhecido, né? A gente vai no lugar onde não tem água, mas tem ela lá. Tem a bendita lá. Não falta. Não falta, né? Entendeu? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que se comportar. Entendeu? Buscar fazer com que as pessoas entendam e conheçam o máximo possível do que a gente está fazendo, para que o que faz a gente buscar recurso e ter uma aceitação é visibilizar, né? Porque é um refrigerante que ele foi visibilizado no deserto, no Polo Norte, tudo quanto é lugar, ele foi visibilizado e falado que é o melhor refrigerante. E as pessoas consomem a partir do que ela vê e o que ela entende. Entendeu? E o projeto social, mesma coisa, é a partir do que a gente propõe e coloca na rua. Aí tem tudo um parte burocrática, mas é o que a gente coloca na rua. Entendeu? E muitas vezes não é colocar o pior da comunidade que vai dar certo. Se a gente nunca fez isso, então a gente sempre mostrou o melhor desse território para poder captar. O melhor desse território. Então, passa pela parte da burocratização, passa pela parte da sensibilização e passa pela parte do território. Então, qual é o território que eu me proponho a trabalhar? É com a favela? Entendeu? Então, eu vou na contramão do que a mídia coloca. A mídia coloca a favela como o pior espaço dentro da sociedade, né? Assim, quem imagina pensa que lá só vem bandido, traficante, que a gente só tem problema lá dentro, e é o contrário. A favela hoje ela movimenta 202 bilhões anual. Esse é o PIB da favela no Brasil. Nós estamos falando de mais de 18 milhões morando dentro do território de favela. Nós temos mais de 5.000 favelas no Brasil todo. Nós estamos falando do maior colégio eleitoral do país, é o território de favela. Então, eu passei aqui pela questão política, eu passei pela questão populacional e passei pela questão econômica. Aí eu sempre digo, quando eu faço essa trilogia, digo o seguinte: aonde as pessoas veem carência, eu vejo potência. E por quê? Porque o que uma pessoa abastada financeiramente é carente de um abraço, uma pessoa empobrecida pode ser de 1 milhão. Então, carência é um estado emocional e não um estado financeiro ou uma questão territorial. Então, nós temos potencialidade. O que nos falta é o Estado estar presente. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui, você falou do território lá da Capela Velha, de onde você vem, né?
Então, você falou que luta por questão de água, por questão de eletricidade, por questões mais que atendem mais às necessidades básicas do ser humano que mora dentro daquele território. Então, e aí eu te pergunto, é necessário isso? Porque é dever do Estado. É dever do Estado. É dever do Estado. É dever do Estado, está atuando, né? Está atuando, está levando política pública, tá saneamento básico e etc. e tal. E se a gente apertar um pouquinho, a gente vai para dentro da Constituição, isso está garantido em Constituição. Segundo a lei deles, diz que não pode porque é uma comunidade, não está legalizada, só entra lugar legalizado. Então a gente tem que aprender, ou o Estado tem que romper essas barreiras e poder dar condição. Porque tem muitas, a maioria das comunidades do Capela Velha já está ali há anos e já está fundamentado, não tem o que se fazer mais. Se for questão de aceitação, né? O banco aceita quem mora na comunidade. Uhum. O mercado aceita quem mora na comunidade, né? Aí o material de construção aceita quem mora na comunidade. Se você for ver, todo mundo aceita quem mora na comunidade. E aceita o dinheiro, né? Aceita o dinheiro. E aceita o dinheiro. Vai lá, a hora que abre a conta no banco, vai lá, o cara fala, você mora lá na favela Rio Negro. Não, você não vai abrir conta aqui não, que você mora na Rio Negro. Não, você tem o dinheiro, tá aqui, tá, abre a conta. O único preconceito em relação ao dinheiro, não tem preconceito nenhum. Não. Né? Uhum. Tem outros direitos, né? Direito também à saúde, acho que ainda é respeitado, tem como estudar ainda, por mais que as dificuldades exijam ali, a saúde também seja precária, né? Por falta de saneamento básico e demais, mas a gente tem direito. Mas quando se fala em a prefeitura entrar dentro e fazer rua, melhorar a condição de vida dessas pessoas, não para por aí. Aí surge a burocracia, né? Aí eles sabem usar da Constituição, sabem usar da lei, a lei municipal, daí vira um problema gigantesco para não atender. E isso é fato, é para não atender. Entendeu? Só que se a gente não começar a romper barreiras, e eu digo sempre isso, a legalização dos territórios de favela, principalmente esses territórios mais antigos, é mais dinheiro nos cofres públicos. Os gestores públicos têm que entender dessa forma. Porque se em 6 meses eles legalizam tudo, fazem um investimento, água, luz, etc, etc. Pô, o fornecimento de água é grátis? Não. O fornecimento de luz é grátis? Não. O asfalto é grátis? Não. Todo mundo paga ali a sua frente da sua casa. A energia vem descontar, todo mundo paga isso. Entendeu? A energia pública, eu estou falando, né? Imposto. Ou seja, se legaliza uma comunidade com 500 famílias, 300 famílias, automaticamente passa a contribuir para os cofres públicos. Essas pessoas vão contribuir. Por que não legaliza? E muitas vezes o que essas pessoas querem é a regularização fundiária. Porque já estão fazendo as suas casas, já estão arrumando as suas casas, já estão construindo, fazendo de alvenaria, mudando os aspectos de beco para rua. E sem dúvida, o pessoal fica com medo. Está construindo de material lá, mas está com medo, porque vive o fantasma da remoção. O fantasma da remoção, né? Você citando ali no início, ali, né? Que sempre cito um banco, não vou falar o nome do banco, né? Que ele deu oportunidade, quando ele viu que ninguém dava oportunidade, no ano 2000, por exemplo, esse banco ele começou a dar oportunidade para quem não tinha nem R$1 no bolso, né? Hoje eu acho que é um dos maiores bancos do Brasil, né? Então ele deu oportunidade para quem não tinha nem R$1. Às vezes, para você abrir uma conta, precisava uns 5 mil abrir uma conta no banco. Nos anos 2000, ele começou a dar oportunidade para todo mundo, né? E como cresceu o banco, né? E é assim as pessoas vivem lá. Elas vivem um preconceito também delas também. Que elas vivem, o preconceito das pessoas, elas aceitam esse preconceito. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, no asfalto, e não fala que mora na comunidade, né? Não, isso é interessante a gente pensar. Só voltar um pouquinho ali na pandemia. E eu faço essa discussão sempre também. Um colapso mundial na questão da saúde, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, a vacina virou uma discussão, uma polarização, toma, não toma, e as pessoas ali e tal. E a gente para pensar da seguinte forma. Chega num ponto que tem um lockdown. Aí fulano vai para home office, ciclano vai para home office e tal. Só que você parou para observar que quem trabalhava no posto de gasolina não foi para home office. Motorista de ônibus não foi para home office.
Então, esses serviços essenciais que está praticamente permeado de pessoas que moram nos territórios periféricos, eles não entraram em home office. Olha a contribuição financeira, porque a gente sabe que um país ele depende de todo um fluxo giratório financeiro, é a base de todo, tanto que o Congresso, todas essas casas de poderes, eles se reúnem agora para votar as leis orçamentárias, do que vai ser investido e gastado no próximo ano. Então, a correria deles de votação agora da questão das leis orçamentárias. Entendeu? Então, assim, o dinheiro é a base dessa roda. Só que aí, o pessoal vai para home office. Quem ficou movimentando o Brasil e colocando o mundo é essas pessoas que moram em território periférico, que não foram para home office. Ou a gente encontrou algum caixa de mercado em home office? A classe nenhum, né? A gente encontrou o frentista em home office abastecendo o carro lá da casa dele? Não. Nenhum. Entendeu? O motorista, né, de transporte público, de transporte, de etc e tal, tudo em home office. Não, então tudo na lida. Hoje, né, hoje, a questão das comunidades, né? O que você acha hoje da moradia hoje? Eu para mim, no meu ponto de vista, hoje ela está sendo uma calamidade pública a moradia, né? Essas questões assim, a questão ali das pessoas ali não basta nessa questão de legalização, né? Hoje surge tantas comunidades por causa dessa calamidade pública que é a moradia, né? Todo dia necessita de ter alguém, de ter uma casa para morar, de ter um lugarzinho, né? Eu penso, quando eu penso na moradia, eu penso de uma forma mais ampla, né? Uhum. Desde a imigração interestadual, da imigração estadual, e hoje já tem a imigração internacional. Então, a gente não consegue pensar a formação de uma comunidade ou a acolhida da comunidade para mais família para dentro dos territórios, sem pensar na imigração. E a imigração, ela parte da necessidade de se abrigar, de ter uma casa. Uhum. É tanto que a gente vai em algumas favelas e a gente já vê a verticalização. Aí você vai perguntar quem está morando em cima. É meu filho que casou, é minha filha, meus pais moram em cima, eu moro embaixo. Então tem a verticalização do território. Isso é fato. A verticalização das favelas. E aí, quando a gente volta algum tempo atrás, a gente vê essa imigração a partir de uma realidade da necessidade de qualidade de vida. Então, não estou dizendo que é o correto da forma que eu estudo e penso, mas para o Rio de Janeiro, né? Há alguns anos atrás, a imigração, principalmente da região do Nordeste, ela era fato, né? Nordeste, São Paulo e Rio. Isso aconteceu em massa mesmo. Em massa. Para a questão da construção civil e etc. e tal. Só que chegou um tempo que essa imigração, ela muda de foco. Ela muda de foco. Por quê? Nós temos um rio, né, que deve ser estudado, que é um Brasil à parte. O Rio é um Brasil à parte. Não tem como a gente pensar o Rio de Janeiro a partir do país todo, pelo que a gente vê na TV, pelo que a gente assiste, pelo que a gente ouve, pelo que eu já vi de estar dentro do Rio de Janeiro várias e várias vezes. São Paulo é outra situação. Só que aí tem toda uma logística de tempo, de trabalho, de enchente, de correria, levantar às 5 da manhã, chegar às 10 da noite, etc, etc. Entendeu? Aí tem o Sul, que é o paraíso. Já reparou que é vendido essa imagem que o Sul é o paraíso? Que a capital europeia é Curitiba? E eu sempre digo, nós não vamos menosprezar o que foi construído de bom na cidade, na qualidade de vida, nas vias limpas, arborizadas, os parques cheios de árvores, limpo, bonito, etc. e tal. Mas também a gente não pode dizer que isso é uma cidade cara de se viver. E essa imigração, a pessoa vem, só que ela não consegue sobreviver na região periférica, com aluguel de 3,
2.800. É expulsa pelo sistema, pelo que tem, né, ali. Ela procurar. Automaticamente, ela começa a conviver com pessoas. Quero morar aqui, mas não consigo pagar, tem que ir. Ela começa a conviver com pessoas que vai falar das comunidades. Não, e ultimamente aí a imigração dos venezuelanos, dos haitianos, né? Aí você vai lá na sua comunidade, lá na região lá, você vai ter venezuelano, haitiano, você vai ter nordestino, você vai ter paulista, você vai ter carioca, você vai ter pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil dentro do nosso território de favela. Então, assim, a grande proporção do crescimento dos nossos favelas aqui, das nossas ocupações, está dentro desse foco de imigração pela qualidade de vida. Novamente, a gente volta para a questão econômica. Só que, como é que sobrevive numa cidade que tem a passagem mais cara do Brasil, do transporte público? Como é que sobrevive numa cidade que tem uma das capitais com o valor de cesta básica mais cara do Brasil? Como é que sobrevive numa cidade aonde tem um dos metros quadrados de imóvel mais caro do Brasil? Só dentro de um território de favela. Por quê? Automaticamente, eu conseguindo negociar um terreno ali, eu saio de um gasto de 70% do meu recurso familiar, que é o que ele investe morando no asfalto. Que se for ver hoje, né, o salário mínimo hoje, né? O que dá para fazer com o salário mínimo? E a gente vê aí, sei lá, uns 30% da população recebe um salário mínimo, né? Sim. Eu acho que dever do Estado dizer para a gente o que a gente vai fazer com o salário mínimo, né? Moradia, comida, né? Aí eu digo... Que é a realidade, né? Aí voltando lá à sua questão, eu digo que a gente tem que entender a moradia um pouco além de simplesmente fazer uma casa e entregar para a pessoa. Será que se a gente não desse mais qualidade, ou o Estado não desse mais qualidade de vida a essas pessoas, ganhando bem, como você falou do salário mínimo, o governo deveria analisar o que ele vai fazer e não é ele se virar nos 30, né? Para poder sobreviver com um salário mínimo ou um salário e meio. Mas será que se ele não tivesse mais qualidade de vida, tivesse mais recursos, ganhasse melhor, precisaria o governo fazer casa? Essa é a pergunta. Se eu tenho condições de construir, de ampliar, de avançar, será que eu dependo do governo para isso, do Estado? Entendeu? Então, o que a gente tem que entender é essa lógica. Se eu tiver mais qualificação da minha mão de obra do território de favela, educacional e etc., será que precisaria? A gente tem que pensar uma coisa. O empobrecimento das pessoas no Brasil dá muito dinheiro. Isso aí. Você vê, e as pessoas... O encarceramento no Brasil dá dinheiro. Essa questão do encarceramento, a gente vê, deveria ter diminuído muito, né? Por exemplo, a gente os projetos sociais, né? Se ajuda muito a desenvolver as crianças para não entrar no mundo do crime, né? E questão da moradia, né? Uma reflexão. A questão da moradia, eu acho que a questão é tudo, né? Eu acho que se não tiver moradia, o cara não tem estudo, não tem uma boa educação, então tudo é baseado na moradia. Então o governo tinha que pensar conscientemente nesse fator e tentar mudar esse cenário, né? Que a gente vive aqui numa região que está em constante crescimento, vai crescer, vai vir mais gente, vai precisar sempre de mais gente, está em crescimento, né? Mas aí a gente está falando de mais de 300 anos de história. Porque nós somos nós herdamos toda uma história e as consequências de um Brasil que trouxe os povos de África para cá e escravizaram, e chegou um dia lá, a princesa resolve assinar o papel lá da euforia e libera todo mundo. Aí você vai nos Estados Unidos, houve reparação financeira. O Brasil é um dos países que não existe reparação nenhuma e não aboliu a sua escravidão, porque quando a gente olha para as matérias, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, mata-se mais hoje do que lá no tempo da escravização do negro. Por quê? Porque ele precisava da pessoa viva, então não se matava.
Ele precisava da mão de obra. Então, hoje se mata muito mais. Por quê? Porque o negro, a pessoa periférica, o favelado, é o bandido da sociedade. Então, nós estamos falando de mais de 300 anos de história, de reparação que não foram feitas, de um olhar para esse território. As favelas hoje é a senzala de antigamente. Sem dúvida. Os camburões de viatura e etc. é o navio negreiro de antigamente. Sem dúvida. Isso. Essa questão é... Mas vamos falar da CUFA. Voltar lá. Assim, essa reflexão, né? Só para entender, o que você diria para essas pessoas que... Né, elas levam, elas se sentem... É preconceituoso o pessoal do asfalto com a comunidade, uma grande parte. Mas essas pessoas que ficam quietas na questão, né? Que ela mora na comunidade e lá ela diz que não mora, né? E tem tantas pessoas que a gente chegou, os venezuelanos lá. O que eu faço? Onde eu arrumo serviço? Ué, o que você fazia na Venezuela? Ela fazia isso, fazia aquilo, então vai procurar nesse ramo, né? Você tem que procurar no ramo que você já sabe, né? Então, a comunidade tem muita gente inteligente ali, muita gente inteligente. Só precisa de uma chance. A gente tem, enquanto sociedade, e eu acho que a gente vive um dos piores períodos nosso, né? Aí tivemos um período de ditadura, outros períodos de escravização, pandemia. Só que a polarização, ela está fazendo tão mal para as pessoas quanto algum desse período. Não se compara, não estou comparando aqui, que cada época, cada história tem ali seus problemas. Mas essa polarização, ela contribui para a exclusão das pessoas. E grandes instituições no Brasil, ela vem rompendo isso, né? Não vamos ficar aqui só que é o foco, né, do surgimento da Central Única das Favelas, há mais de 2 décadas e meia. Eu entrei na CUFA quando ela estava ganhando o Brasil, estava abrindo suas frentes no Brasil. Até então ela ficava só no Rio de Janeiro. Entendeu? E ela veio para isso, para romper com esse preconceito. Só que a gente encontra um processo de polarização e um processo de estigmatização até dentro do território. Entendeu? A exclusão do venezuelano, a exclusão do haitiano, essas exclusões, né? Então, a gente tem que se unir enquanto sociedade, né? A gente estamos aí na época de Natal, que essas pessoas aquebrantem os seus corações, né? E entenda que estender a mão para o outro, eu sou formado em X, Y, eu sei que lá precisa de uma pessoa, tal, eu posso possibilitar para que essa pessoa viva melhor a partir desse estender de mão. Acho que a gente tem que fazer isso e a instituição ela é formada dessa intenção de estender a mão, né, para o outro. Então, tanto que a gente tem um público bem plural dentro do escritório. A gente tem um processo de reinserção carcerária que continua, que começou comigo lá acolhendo esses funcionários e hoje continua com a nova presidência, não para, entendeu? Porque as pessoas precisam de oportunidade. Então, tem as pessoas que colaboram, né, que vão ali tentar ajudar, mas elas falam assim, poxa, eu ajudo e ninguém me agradece, né? Eu sempre falo para essas pessoas, você foi escolhido por Deus, Deus está te abençoando, né? Porque se você esperar que venha agradecimento de todo mundo que você ajuda, você não vai conseguir, você tem que parar, né? Eu me tornei, eu não sou, né? Eu me tornei uma pessoa bem crítica, né? E até comigo mesmo. Então, o que eu faço não é para aplausos, né? A gente tem que entender. E não estou falando que a pessoa não possa, porque todos nós temos o nosso ego, todos nós temos os nossos desejos, e a gente tem que lidar. E agora estou falando como psicólogo que sou, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, beleza, não teve aplausos, mas se eu fiz de coração, a vida que segue. Entendeu?
Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão, porque senão depois a gente fica movido por uma realidade que muitas vezes ela não vai acontecer. Porque você, nós somos seres humanos, nós somos ingratos. O ser humano é dotado de ódio, de amor, de raiva, entendeu? De negacionismo, mas no final do dia, ou no amanhecer do dia, o que a gente tem que analisar é quem a gente está alimentando mais. O ódio, o amor, a ingratidão, quem que nós estamos alimentando? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você está fazendo, você foi escolhido, você está aqui porque você foi escolhido, você não está aqui à toa. Você está aqui perdendo o seu tempo aqui, você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando o seu tempo, você está ajudando alguém. Essa pessoa vai te agradecer depois? Pode ser que sim, pode ser que não, mas tem que aceitar que Deus está te abençoando. A sua vida está mudando ou não está mudando. Você só está aqui porque você tem tempo para estar aqui. Então Deus está te abençoando, né? Então a gente tenta passar essa motivação para eles não deixar de continuar fazendo bem, né? Que eu acho que é importante a gente motivar as pessoas que ajudam também, né? Por quem tem no caso, você como presidente, né? Na CUFA, né? Incentivar essas pessoas que estão abaixo lá, porque eles são alicerces do crescimento, né? Ali. Mas sim, é interessante a ideia de motivar as pessoas, né? Principalmente os voluntários, né? Sem dúvida. Geralmente os voluntários, né? Mas é interessante, a gente tem as lideranças, né? Ontem a gente teve um encontro com lideranças, a gente exalta, a gente prepara um café para eles, que muitas vezes o líder comunitário, ele tem que conviver com a tristeza e com a alegria no mesmo dia. Sem dúvida. Ele está ali chorando o falecimento de alguém, não estou falando de morte de que alguém matou por causa de tráfico, não, porque é comum as pessoas morrerem também no território de favela. E a família não tem onde recorrer, esse líder comunitário passa a ser a pessoa que eles vão recorrer para poder enterrar, para fazer velório, etc. e tal. E ele está ali e à noite ele tem que ir num aniversário. Ele vai no velório ali, prepara tudo, se comove porque era uma pessoa que ele também gostava, que ele viu chegar na comunidade, que viu criar os seus filhos e tal. E à noite ele tem que ir no aniversário. É uma montanha-russa. A montanha-russa é aquela do carrinho, né? Teve uma história bem interessante ali na comunidade Lagoa Azul lá. A mulher é bem, o pessoal, todo mundo gostava dela ali. E ela faleceu. Só que eu não sabia onde morava parente nem nada. E fomos investigar, que sabíamos que morava em Curitiba, o parente dela. Fomos na delegacia, tentamos, falamos pro delegado, qual o CPF dela aí, você não tem parente, onde mora o parente dela e tal. Rapaz, daí foi que ele deu o endereço. E nós viemos atrás desse irmão dela para dar notícia. Conseguimos achar. Morava aqui no Pinheirinho, né? Que daí demos notícia para ele foi lá, fez os procedimentos. Mas nós conseguimos achar o parente dela. Então e olha que interessante, ter que levar uma notícia triste, né? Há quanto tempo não via, há quanto tempo não tinha relacionamento com esse parente, né? Então não é uma notícia legal de se dar, né? Ele contou que ela saiu, né? E o líder comunitário, ele vive essas emoções. E a gente fez esse encontro para motivar, para dizer que é interessante, que é valoroso, que é importante o que ele faz dentro da comunidade e que a instituição ela continua de portas abertas em 2026 para ajudá-los no que for necessário e no que tiver ao alcance da instituição para poder ajudar e ampliar os trabalhos dentro do território. Porque é uma metodologia que eu implantei e agora segue com o pessoal da nova gestão, que a gente não quer estar em todas as comunidades do Paraná. A gente quer ter liderança, formar liderança para que ele toque a sua própria vida, que ele capta seu próprio recurso, que ele faça o seu próprio investimento, que ele tenha o seu próprio projeto lá e que ele não dependa de marca alguma. Então, é ter a sua independência dentro do seu território. Então, ela serve para isso, para formação de liderança. Até o encontro era encontro de líderes, né, e de formação de liderança. Foi o último do ano, que a gente todo ano abre aí um calendário de formação de liderança, traz outras lideranças. A gente teve lideranças de vários lugares do Brasil falando, né, o que é ser líder dentro da sua realidade, do Nordeste, do Extremo Sul. A gente teve do Centro-Oeste, de vários lugares, falando com essas lideranças e fazendo esse diálogo
para motivá-los para 2026. E a gente segue apoiando os trabalhos. Os líderes sempre têm que estar tentando unir a comunidade, né? Buscando unir a comunidade. A comunidade é a união de todos ali, né? A questão ali, como é que a aceitação da CUFA na comunidade, o pessoal, os moradores, como é que eles veem esses projetos entrando assim na comunidade? Eu não posso dizer de uma forma mais efetiva agora com nesses últimos 8 meses do pessoal trabalhando, mas acredito que não muda. A aceitação dela foi nós tivemos uma acolhida gigantesca, não é nem aceitação, é acolhida. Uhum. E isso ao ponto de a gente chegar e falar para algumas lideranças, para alguns territórios, falar, se a gente entrar aqui, a gente estraga. Vocês estão indo tão bem que vocês não precisam da gente. A gente só precisa dar as mãos e tocar junto. O que a gente sabe aqui pode trazer, a gente vai trazer para somar, mas o que vocês não precisam é de uma marca aqui. O que vocês precisam aqui é de mais presença do Estado. E a gente, como tem acesso no Estado, dentro desses órgãos públicos, a gente vai tornar mais visível esse território e trazer gestores públicos aqui para dentro para a gente melhorar a qualidade de vida. Então, assim, a aceitação ela é gigantesca e a gente dosa muito bem isso quando a gente vai trabalhar com o território. Que tem muitos territórios que ele não precisa da marca, ele precisa da presença do Estado. E a gente, como a gente dialoga muito facilmente com o Estado, a gente faz com que o Estado seja presente dentro desse território. Isso não é uma vez, duas vezes, são dezenas de vezes. Eu vi lá, vocês têm o programa lá de Zumba lá, que faz nas quadrinhas lá, né? Ali eu vejo um monte de coisa, eu vejo saúde, eu vejo interação, né? Uhum. E aí você vê que é uma Zumba, mas está fazendo saúde, está fazendo uma interação, né? Estão tendo um contato, essas pessoas vêm das suas casas ali, ela tem forma-se um grupo de amizade também, né? Que leva ali, então não é só... Ali é o Biofavela, é um projeto que ele tem um investimento aí de milhões dentro do território de favela. Ele acontece por 3 anos consecutivos. E aí, dentro do território de favela, ele tem como patrocinador financeiro master a Itaipu. E a gente conseguiu centralizar dentro dos territórios de favela e buscar grande parte da mão de obra também dentro do território de favela. Então, além de qualidade de vida, saúde, esporte, cultura, lazer, formação de liderança, nós temos um café social, geração de emprego, com Cria que se Cria, que é um programa de menor aprendiz. De todos esses programas que acho que são 8 ou 9 programas dentro desse carrossel, atendendo desde a criança a pessoa idosa, o que a gente tem feito? Fazer com que esse recurso ele fique dentro do território de favela. Por isso que a nossa grande mão de obra é de dentro do território de favela e são jovens. Para fazer com que o recurso fique ali dentro, para que gire toda essa movimentação. Curso de formação de audiovisual, que é o Relatos, né, que ele trabalha fotografia, podcast, fazer filme, então tudo com equipes capacitadas, com materiais de primeira linha, e é nosso objetivo fazer isso. Nós temos a Taça das Favelas, a Rio Negro participa, o maior campeonato de futebol entre favelas do estado do Paraná e do sul do Brasil, com mais de 10 mil jovens inscritos, uma média de revelação de talentos de 25 a 30 atletas revelados por edição. Então, nós estamos desde 2019, então nós estamos falando mais de 100 atletas profissionalizados, entendeu? E não estou dizendo que eles vão virar estrela, né? Vão virar esses astros do futebol. Nós estamos falando de pessoas que, na média ali, ele vai conseguir ter sua casa, ele vai conseguir fazer sua renda, porque na grande média do jogador brasileiro, ele não ganha milhões. Aí 80%, 90% não ganha milhões. São poucos que ganham milhões. Então, mas a gente consegue inserir esses jovens para que ele fique na média e ele se profissionalize. Então, são vários programas dentro do Instituto e dentro da Central Única das Favelas e outras marcas que a gente tem, que gera não só a qualidade de vida, mas também gera a movimentação, o recurso financeiro e a formação desse indivíduo. Eles
como se diz, leva para a vida isso aí, né? É uma formação de vida, né? Ele traz ali uma diferente, ele começa a abrir mais, né? Não é aquele jovem que fica dentro da casa, né? Ele está participando, ele começa a ter mais uma visão de vida, né? Não só isso. O meu grande sonho, e hoje ele se concretiza, né? Nos projetos, é a questão, a cultura é importante? Sim, extremamente importante. Mas no final do dia, o que eu faço com isso? Era a minha pergunta. A gente coloca um jovem na oficina de cultura. Chega aos 18 anos, o que ele faz com isso? Entendeu? Então, foi uma virada de chave aí, não estou fazendo crítica a quem trabalha só com a cultura, cada um sabe o que aplica dentro dos seus projetos, mas a nossa formação dentro dos nossos projetos, quando ele é idealizado pelas equipes, ao final a gente pensa de como esse jovem, de como essa pessoa gerar renda a partir do que ela está do que ela está aprendendo. Assim, a questão, né? Você vê que para a cultura, você acha que tem mais recursos chegando diretamente para a cultura, assim, nessa questão? Isso é fato, né? Um governo de esquerda, entrando na questão de direita e esquerda, um governo de esquerda ele olha mais para essa realidade, então o recurso é bem maior, sim, para a cultura. E não estou defendendo partidos, ideologia e nem pessoas. Porque o Brasil está bem polarizado para essa questão, né? Quando se fala, está defendendo fulano e ciclano. Não. Quando tem um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda, ele tem mais uma afinidade à questão empobrecida, então tem mais direcionamento, tem os ministérios, tem a secretaria, tem a Secretaria de Estado, Secretaria Municipal, voltado a esse território, a esse público. E quando a gente tem de mais extrema direita, a gente não vê isso acontecer. Isso é fato. Entendeu? Então, as políticas públicas voltadas mais para o público de território de favela, ela tem mais uma pegada ali. Aí fica na discussão, né? O pessoal fala que é uma questão mais populista, de movimentação de massa, etc. Mas é uma questão mais ampla de discussão de política partidária, ideológica, e, de fato, o que a gente tem que discutir é a qualidade de vida do indivíduo. Entendeu? Porque o que nós temos que aprender enquanto cidadão, enquanto pessoas, é que esse recurso, nenhum recurso no Brasil dos cofres públicos são recursos deste ou partido ou deste partido. Não é recurso do fulano e nem de ciclano. Esse recurso é dinheiro, é recurso de investimento do próprio povo. É dinheiro do povo. É dinheiro de impostos que é redirecionado em política pública. Das próprias pessoas da comunidade. Das próprias pessoas. Tem um cidadão aí que eu admiro muito, né? Ele faz sempre comentários sobre o SUS, e eu admiro muito, eu não vou citar nome aqui. Mas é um desfavor, toda vez que ele vai em rede nacional e internacional, falar que nós temos um dos maiores programas, o SUS, que é gratuito. Entendeu? Nós temos o maior programa de saúde que é gratuito. Não é gratuito, isso é dinheiro da população, imposto, direcionado e voltado. Nós temos um dos melhores programas de qualidade de acolhimento de saúde ao povo social, nós temos, mas através do recurso. Não é gratuito. Gratuito é quando eu não pago. Gratuito é quando não é descontado lá, quando não pago imposto, para poder voltar. Então não existe nada gratuito no Brasil. O que existe é desconto de imposto sobre imposto. Aí o empresário sabe o tanto que ele paga de imposto e nós, né, também sabemos o tanto que nós pagamos de imposto, para que isso volte em política pública. E política pública, educação, saúde, segurança, entendeu? Só que não é gratuito. A gente tem que aprender a discutir a política e como ela funciona para a gente entender esses mecanismos. Porque senão na mente das pessoas, o fulano de tal que está ocupando a cadeira de prefeito, ele fez as casas aqui pra gente. Não, ele não fez as casas.
Ele foi eleito para fazer gestão do dinheiro público e na necessidade daquela realidade é moradia. E ele, como um funcionário público, ocupando aquele lugar por 4 anos, ele movimentou e buscou um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e investiu e fez. Mas não é gratuito. Não é gratuito. Não existe política pública gratuita no Brasil. Isso é um erro de discussão. Entendeu? Ela é descontada e é investido em pessoas. E para isso que existem as escalas de poderes. Para poder fazer gestão de recurso público, é um dos pontos, né, que eles são eleitos para fazer isso, para fazer gestão do dinheiro público. Entendeu? Então, a cultura revela um jovem mais bom para como se diz, a cultura, o jovem está mais preparado para a vida? Se Sim, prepara mais para a vida com a com cultura? certeza, a cultura ela proporciona ao jovem um entendimento de realidade, entendeu? De mundo, de sensibilidade diferenciado de um jovem que não tem acesso à cultura. E você pega, né, uma das culturas que a gente mais convive, que eu convivi muito, que é o hip hop, né? Entendeu? O hip hop, ele tem um lema: hip hop salvou minha vida. E por quê? Porque o hip hop ele vem carregado de uma reflexão, de um aprofundamento desse jovem, de tanto do lugar que ele vive, como de como é conduzido políticas públicas, como o Estado age para com ele, age para com a sua comunidade, que ele começa a entrar num mundo de reflexão e leitura, e inserindo dentro desse contexto cultural do movimento, que ele se torna uma pessoa altamente crítica às realidades. E aí a gente pode até se aprofundar, e não estou entrando aqui na defesa, mas você pega os meninos do Rio lá, a perseguição, lei anti-Oruan, tal. Aí eles vêm e falam, ó, nós estamos contando o que a gente vive e o que a gente está vendo. Entendeu? A gente está cantando realidade. Agora, se cantar a realidade no Brasil é crime, como eu falei, não estou fazendo coro aqui em defesa de ninguém. Mas o cara vai expor uma realidade. Isso é crime. Expor a realidade. Ou seja, se o Estado estivesse ali fazendo, atuando, transformando, qual seria o tom da letra? Seria o Estado, estaria mostrando, né? Que você vê as músicas dos anos 90 lá. Muitas músicas daquela ali contam a realidade. Pega a Tropicália, pega esses movimentos, né? Pega o sertanejo de raiz. Conta a história ali, conta a história do peão, conta a história da roça, conta a história ali da realidade que ele vive. Entendeu? Só que daí a criminalização. Então a cultura, ela leva o indivíduo a uma reflexão da sua realidade. E aí, só para ilustrar e fechar aqui esse pensamento, como a marginalização da cultura periférica, né? Ela é tão importante, mas é uma marginalização. A gente para analisar e volta lá atrás o carnaval. Carnaval era proibido, era crime. Andar com pandeiro era crime no Rio. Ser capoeirista era crime no Rio. Só que aí há um processo ali de legalização, a entrada dos bicheiros no carnaval, daí um vira padrinho daqui, outro padrinho dali, e esses barracões, eram simplesmente barracões mesmo, né? As quadras das escolas, barracões. Aí o Estado entra e constrói lá, ajuda a construir lá o chamado ateliê, né? Que é uma nomenclatura que é de fora do Brasil. Até então é barracão. Aí quando vai para o asfalto, vira ateliê. Só que aí quando a gente vê o pessoal na Sapucaí, os pretos empurrando os carros alegóricos e o branco dançando. Sim. Aí virou cultura. Entendeu? A marginalização passa por uma pergunta ali, né? Tem esses barracões aí. Será que só faz carnaval ali dentro? Só faz alegoria ali dentro ou faz alguma coisa no ano todo? O que se faz ali dentro, será? Então, mas aí que tá, gera emprego, gera recurso, formação, tem as escolas de costura, entendeu? Então, você tem todo um processo. A cultura, ela tá muito além do que a gente vê, né? O indivíduo no palco ou o indivíduo dançando. Foi o que a gente entendeu
enquanto instituição, enquanto pessoa, e isso mais da minha parte, em como formar pessoas e formar mão de obra dentro da própria cultura, valorizando e ganhando. Entendeu? Isso a gente tem que pensar além da realidade, além do papel da contribuição da cultura para esse indivíduo. Mas como eu ganho, como isso se transforma na minha geração de emprego, de renda, perdão. Pra você ver, na nossa comunidade ali, né, na comunidade Rio Negro, entre Rio Negro e Santa Cruz, nós estávamos iniciando ali um barracão, que a ideia era essa, a ideia era trazer pessoas que queriam ensinar alguma coisa. Né? Como é que a pessoa vai ensinar no sol, na chuva, né? É muito dificultoso, né? A gente queria esse barracão. A gente iniciamos, mas como que é um terreno ilegal, tudo, aí os poderes públicos disseram que não era para nós construir, né? Então a gente estava tendo essa visão de construir esse barracão para trazer pessoas que queriam ensinar. Mas né? Também não deu o barracão. Não deu certo. Não, assim, o poder público falou que não, mas não, também não deu o barracão. Também não deu. Então, e não buscou uma solução? Sem nenhuma solução até agora. Então, é isso que eu digo, né? A contribuição do Estado. Beleza, não pode, mas eu vou encaminhar, nós vamos fazer, subir 2 quadras, 3 ruas para cima, a partir dali eu já tenho a regularização. Vamos tentar por aqui e beleza. E quando regularizar aqui, a gente vê o que faz. Mas não dá solução. E o que a gente precisa dentro do território de favela é solução. Não de não. O não a gente tem desde quando nasceu. A gente já sabe o não. Já sabe que desde quando nasceu. O não já sabe, não quer saber de não. Quer saber o que pode fazer para esse não tornar um sim, né? Porque o não a gente vive tendo porta na cara, não. Para quem vem do território de favela, o não, ele é cotidiano. Já existe, né? Quer saber esse não para transformar em alguma coisa que dá para fazer alguma coisa, né? Todo dia o universo, né? As pessoas em volta estão falando não para a gente. Não para a educação, não para o acesso ao asfalto. Não a gente tem. A gente sabe, não adianta chegar e falar, não, mas esse não a gente sabia, faz hora, né? Isso aí... Fala para nós, quais são os projetos que a CUFA tem aí, quais são os atuantes dentro das comunidades aí? A CUFA hoje, ela é uma parceira social do Biofavela, né? O Instituto Atos, a qual eu faço parte, que é o proponente. Mas ela tem desde futebol, é mais fácil falar o que ela não tem hoje, né? Ela tem formação de mão de obra, né? Ela tem diversos projetos, né? Porque como ela atua no estado inteiro, praticamente nas maiores cidades do estado, então o leque de projetos desenvolvidos ele é gigantesco. E aí fica até difícil porque foge do nosso controle hoje a monitoração de tudo. A gente sabe que existe, mas foge da monitoração assim, no sentido de estar na cabeça de tudo que está acontecendo, né? A gente sabe que existe e que está dentro dos parâmetros institucional e etc. Mas de cabeça a gente não vai lembrar todos, né? Mas eu sempre, para fugir da sua pergunta, eu sempre falo, é melhor você perguntar para mim o que não está fazendo, quer dizer, eu sei falar do que o que está fazendo. A CUFA está há quantos anos mesmo? Está atuante? A CUFA está há quantos anos? A questão a nível de Brasil? Nível Brasil. A nível de Brasil, ela passou e vai para 30 anos de existência. No Paraná, ela chegou em 95. Você tem assim, tipo assim, não que seja, vai ter vários exemplos, né? Mas uma peça, aquele jovem que hoje atingiu o maior objetivo dentro da CUFA, o orgulho da CUFA, assim, um dos orgulhos, vamos dizer assim, hoje. Você fala a nível de Paraná? Nível Paraná. A nível de Paraná, eu acho que a nível de Paraná é interessante. Porque acho que o Vanderlei que assumiu a presidência. Eu acho que é muito importante isso aí, que tem resultado, né? Eu acho que... O Vanderlei que assumiu a presidência da CUFA. É uma pessoa que chegou, né? Foi voluntário. Ele era voluntário na Taça das Favelas. Ele ia lá... E voluntário, assim, é aquele voluntário que não era o voluntário que ficou no campo, não foi o voluntário que ficou de gandula, era o voluntário que foi onde precisava. Participou. E foi entendendo. Hoje é um dos maiores captadores de recursos do
do sul do Brasil, entende de legislação como assim, qualquer captador gigantesco aí dessas grandes redes, e aí se tornou presidente da instituição, assim, degrau a degrau ele foi subindo na humildade, dentro do que ele entendia, o que ele não entendia ele foi aprendendo, e hoje está como presidente. Eu acho que isso para quem entra na instituição, né, para quem faz parte da instituição, é o cargo máximo, né, ser presidente do Estado inteiro, fazer gestão do Estado, gestão de pessoas, gestão de recurso, conversar com o governador, conversar com o prefeito, conversar com o político, conversar com empresários, transitar em todas as áreas da sociedade. Hoje... Entendeu? Então, eu acho que... Porque, para mim, quando eu conheci ela, eu queria ser presidente, né? Não queria ser um coordenador de base, de favela, nem de município. Eu saí naquela noite lá com a mentalidade, falei, eu vou ser presidente dessa instituição. E cheguei a ser presidente Fiz 2 mandatos consecutivos de 4 anos, 8 anos como presidente no Paraná. Participei do Conselho Internacional por 7 anos, ajudando a regir e organizar as instituições em 56 países, e fui coordenador do sul do Brasil. Então, assim, aí só ficava mesmo a presidência nacional, que nunca foi meu foco ser presidente nacional, porque eu gosto muito do estado do Paraná, aqui eu nasci, e o que eu faço, o que eu milito, o que eu trabalho, é para o estado do Paraná. A gente vê muito, né? Porque tem que saber, tem aquele que sabe sentar o tijolo, tem aquele que vai levando, né? E tem aquele que sabe buscar recursos, sabe passar uma boa informação o projeto andar, né? Não ficar só com boas vontades ali, né? Mas também essas pessoas, a base é muito importante também, que tem que estar ali, tem que estar... Um bom líder sabe, né? Daí entender quem é quem, né? E aonde é utilizado da melhor forma aquele indivíduo. E quando eu projetei passar a instituição para outra pessoa, eu já tinha feito todo um percurso de formação de líder do Vanderlei. Ele praticamente conviveu comigo desde a pandemia, ele ficava ao meu lado, sempre ao meu lado, observando, participando de reuniões. Então ele foi formado praticamente ao meu lado para poder assumir a instituição. Então, entre vários, né, tem pessoas mais antigas na instituição, mas o perfil dele era um perfil que tem capacidade de tocar a instituição e seguir aí por mais uma década tocando a instituição. E governal, qual que é a visão deles para uma CUFA? Nós temos uma boa aceitação. Uma boa aceitação. E olha que, como eu falei, né, há 16 anos na instituição, eu passei já por alguns governos, né? Tanto a nível federal, como a nível municipal, como a nível estadual. E a gente sempre construiu um bom diálogo, até porque institucionalmente ou como pessoa, eu entendo que aquela pessoa está governo, ela está prefeita, ela não é prefeita, ela está. Então, ela passa, a instituição fica. Ela passa, a gente continua militando pelo que a gente acredita. Então, o prefeito lá de Araucária, ele está prefeito, ele passa. O Silvinho continua militando. Você não passa, né? A não ser que você levantar amanhã e falar, cansei, deu para mim, eu vou tocar minha vida aqui. Essa reflexão a gente tem essa reflexão a gente tem, né? Fala assim, nossa, eu vou largar isso aqui, eu vou tocar minha vida. Mas daí, daqui a pouco você fala, mas se eu sair, quem vai fazer minha vez? Sem contar o pessoal lá batendo, né, na porta lá. Preciso disso, preciso daquilo. O problema aqui, o problema ali. Então. Você vê, eu trabalho com mais ou menos 30 voluntários na distribuição lá, das frutas e verduras. Todo dia tem um para mim tentar motivar, porque eu vou desistir. Não, vem aqui você. Eu costumo dizer que quando a gente acorda de manhã, a gente tem 1 milhão de motivos para desistir e um para continuar, né? Eu falo assim, olha para a fila ali, ó. Aquele senhorzinho, ele nunca vi. Ele morava aqui há 4 anos. Eu nunca vi ele na rua. Todo sábado ele está aqui. Se levanta cedo, está aqui. Acho que levanta cedo só para bater papo com os outros aqui, ó. Então a realidade dele mudou, né? E você vê as pessoas mudando.
Então, nem se falar das crianças. As crianças são o maior orgulho da gente, porque falar de um caixinho de uva, caixinho de uva tem em todo quanto é lugar. Mas isso não é a realidade, às vezes, de uma... Não é. Não é a realidade. Não é. A uva, o chocolate, pra gente que é criança, que conviveu dentro da território de favela, nós vamos conhecer isso na fase adulta. Na fase adulta, A gente vai conhecer uma exemplo, praia na fase adulta. A gente vai saber que é um vestibular já dos 30 para frente. Eu pergunto qual é a sua comida mais gostosa da tua infância? Que você queria comer, às vezes não tinha, né? Uhum. Eu garanto que você lembra. Agora, eu pergunto para alguém, teve tudo na mão, nem lembra. Não. Eu, por exemplo, lembro da bolacha recheada de maçã. Ali, quando eu tinha algum dinheiro, eu corria lá para comprar. Até hoje, e era dificultoso, né? Gigante. Que a senhora fala de quando eu tinha algum dinheiro, né? E a pessoa que tem isso todos os dias dentro de casa, ela não sabe o valor dessa bendita bolacha recheada de maçã eu não sei nem quanto tá, mas na nossa época era coisa de centavo, né? 56 cruzeiro. Mas chegou a hora de nós encerrar aí, né? Perfeito. O programa aí. Muito obrigado a você aí. E essa dedicação e esse olhar, essa visão, né? Esse carisma todo, né? Esse orgulho que você tem de ter formado esses jovens, de ter feito parte de muitas vidas, né? Isso aí, parabéns para você. Isso aí é sensacional. Isso aí só Deus para te agradecer mesmo. Parabéns aí. Eu que agradeço vocês pelo espaço e eu sempre reforço a importância da gente estar falando nesses espaços sobre o território de favela, mostrando a potencialidade desses espaços, do território, entendeu? E discutir mais a favela, né? Tem muita gente falando sobre a favela, principalmente a academia, e colocando essas pessoas como rato de laboratório. E ser entrevistado por uma pessoa que vem dentro do território, que a gente não está aqui fazendo uma discussão ampla e profunda do território, cheio dos porquês, de ano, de data, disso, daquilo, mas do que a gente vive, do que a gente vê, do que a gente viveu e do que é a nossa realidade. E eu só tenho a agradecer e desejar um Feliz Natal para todos vocês aí da rádio e também um Feliz Natal para as pessoas das nossas comunidades do estado do Paraná e dizer que 2026 a gente vem com mais trabalho, é ano de eleição, a gente tem que focar aí, saber fazer uma boa escolha, fazer uma boa discussão e nós vamos para dentro do território fazer. E uma das coisas da minha saída da instituição é para fazer discussão mais política. A gente não pode seguir sendo o maior colégio eleitoral e quando olha para dentro desse espaço de representação, a gente não tem o favelado lá e as pessoas discutindo por nós. Já chega a academia discutindo por nós, já chega vários espaços discutindo por nós. A gente tem que ter, sim, formação. E olha lá se a gente não montar uma escola de formação política aí no estado do Paraná. O povo tem que conhecer, tem que... Política é para todos, né? Para todos. E a gente tá aí. Feliz Natal e tamo junto. Feliz Natal para todo mundo aí. E vamos encerrar aí. Senão o piloto da nave ali vai cortar a gente e sai fora.